E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar aqui a administração pública na ótica constitucional. Ah, professor, mas a administração pública, eu lembro que eu vi isso aí na sua aula 1 de Direito Administrativo. De fato, pessoal, lembrem-se que o direito administrativo ele não é codificado, ele está todo espalhado. Ele está um pedaço na Constituição, está um pedaço em uma lei, um pedaço em outra lei, e assim a gente vai juntando e forma o direito administrativo. Essa parte de administração pública, no direito administrativo, também tem um pezinho na Constituição. Só que vamos ver a administração pública na ótica constitucional, como que ela está escrito na Constituição, tá? Que a administração pública do direito administrativo ela é mais ampla, ela abrange outras leis, abrange decretos e assim por diante. Aqui não, é focado só o que está escrito na Constituição, tá bom? Então, antes de começar, vou pedir aquele favorzinho para vocês, ó. Curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal, turma, para a gente continuar ofertando vídeo aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, ok? E também, pessoal, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Tranquilo. Então vamos aqui à nossa aula de Direito Constitucional, professor Yannis Gentil aqui na área, seu professor de Direito Constitucional aqui do nosso canal. Vamos trabalhar a administração pública, pessoal, mas como eu falei, com foco na Constituição, tá bom? Uma coisa é a administração pública do direito administrativo, que é mais ampla. Outra coisa é a administração pública do direito constitucional, que ela é mais restrita, é mais fechada e é na ótica constitucional, tá? Beleza. Ah, pessoal, outra coisa, ainda tem uma administração pública da administração, tá? É uma terceira totalmente diferente, tá? Que eu falei só por curiosidade mesmo. Vamos falar aqui na ótica constitucional, ok? Bem simples, na Constituição ela é bem tranquila, não vai dar dor de cabeça nenhuma para vocês, tá bom? Vamos lá. Vou fazer aqui uma introdução, pessoal. O que fala a administração pública? Olha como é simples. A administração pública é vista sobre dois aspectos, tá? Pessoal, tem a perspectiva objetiva e tem a perspectiva subjetiva, tá bom? Olha o que fala a perspectiva objetiva, satisfação do interesse público. Pessoal, outra coisa que a gente pode ver nessa perspectiva objetiva é o seguinte, a administração pública na perspectiva objetiva é o ato de administrar, tá? É o ato, a forma como é administrada. Então, toda vez que você vê a administração pública na forma objetiva, você diz que é o ato de administrar, tá? É mais ou menos como se fosse a função típica do poder executivo, que é administrar, tá bom? Ou então a função atípica dos outros poderes, que é também administrar. Lembrando, função típica do poder executivo, que é administrar, e função atípica do poder executivo e poder judiciário, que também é administrar. Isso é na perspectiva objetiva, é o ato de administrar. Já na perspectiva subjetiva é quem administra, tá? Quem são as pessoas que tomam de conta da máquina pública? E esse é o nosso foco de estudo, é a perspectiva subjetiva, ou seja, quem administra a máquina pública. Então, de novo, objetiva, como é administrado, subjetiva, quem administra. E é muito comum na banca ela simplesmente inverter os conceitos, tá bom? Então, fiquem espertos com isso, tá bom? O nosso caso aqui é a subjetiva, tá bom? Então, o que fala aqui, ó? Formação de órgãos e pessoas jurídicas que compõem a função administrativa, e essa perspectiva também se divide em duas vertentes. Então, a perspectiva subjetiva ainda se divide em mais duas, tá bom? Mais duas partes, que no caso é a administração direta. Professor, eu já ouvi falar isso, já aula 1 de Direito Administrativo, como eu falei, e a administração indireta, aula 2 de Direito Administrativo. Então, vamos lá. O que fala aqui, pessoal? Administração direta, formada por pessoas jurídicas de direito público. Turma, todas as entidades da administração pública direta são pessoas jurídicas de direito público, todas elas, tá bom? Essas entidades também são chamadas de entes políticos, entes federativos ou pessoas políticas. Também, pessoal, algumas vezes são chamadas de entidades políticas também, tá bom? É muito raro ver isso, mas toda vez que vier ente político, entidade política, entidade federativa, pessoa política, vai direto na administração direta, tá bom?
Vamos lá. E essas entidades possuem autonomia política. Turma, elas não possuem soberania, elas possuem autonomia. Cuidado. E é um rol taxativo. Pessoal, rol taxativo é porque só tem essas 4 entidades e mais nenhuma outra. Não pode ser acrescentadas outras entidades, tá? Por isso que é um rol taxativo. Se eu pudesse acrescentar outras entidades, a gente diria que era um rol exemplificativo, tá bom? Uma outra forma, pessoal, de falar rol taxativo, que é cobrado em prova, é também chamado de rol exaustivo, tá bom? Então, rol taxativo ou rol exaustivo é a mesma coisa, quer dizer que eu não posso acrescentar mais pessoas jurídicas aqui. Tá, professor, mas quem são essas entidades federativas, entidades políticas ou pessoas políticas? Bem simples. União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Esses 4 são as únicas entidades de administração direta. Então, de novo, União, Estados, DF e municípios. Todos eles são pessoas jurídicas de direito público e eles possuem autonomia, não possuem soberania. Tá? Professor, e quem possui soberania? República Federativa do Brasil. E ela é formada com a união dos 4, União, Estados, DF e municípios. Juntou os 4, formou a República Federativa do Brasil. Essa sim é a única que tem soberania. Tá bom? Beleza, e é um rol taxativo ou rol exaustivo. Já a administração indireta, pessoal, ela é meio que misturada. Tem entidade que ela é de direito público e tem entidade que é de direito privado, tá bom? Então, ó, formado por pessoas jurídicas de direito público e também de direito privado. Também chamadas de entes administrativos. Na direta é políticos, na indireta são administrativos. Então, entes administrativos ou pessoas administrativas. E também, pessoal, é um rol taxativo, ou seja, só tem aquelas 4, nada mais. Essas pessoas jurídicas são autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Tá? De novo, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Professor, qual delas é de direito público, qual delas é de direito privado? Fácil. A autarquia, pessoal, é a única de direito público, a única. Todas as outras são pessoas jurídicas de direito privado, tá bom? Então, mais uma vez, quem compõe a direta? União, Estados, DF e municípios. Todos eles da direta são pessoas jurídicas de direito público. Quem compõe a indireta? Autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Dessas 4, a única que é de direito público é as autarquias. Todas as outras são pessoas jurídicas de direito privado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Professor, alguém manda em alguém nessa bagaça? Não, ninguém manda em ninguém. Não existe hierarquia com nenhum dos entes, tá? A União não manda nos estados, que não manda no DF, que não manda nos municípios, que não manda nas autarquias, que não manda em nada. Ninguém manda em ninguém, tá bom? Então, pessoal, como eu falei de novo, a nossa perspectiva de estudo é a perspectiva subjetiva, ou seja, quem administra a máquina pública, tá? E são essas 8 pessoas aqui, 4 da direta e 4 da indireta, tá bom? Então, administração direta, administração indireta, perspectiva subjetiva. Cuidado com isso aqui, tá bom? Beleza. Continuando aqui, pessoal, vamos falar aqui agora dos princípios constitucionais expressos. Pessoal, expressos quer dizer que esses princípios estão escritos na Constituição. Temos os princípios expressos e temos os princípios implícitos. Expressos estão escritos na lei. Os implícitos não estão escritos na lei diretamente, mas estudiosos do direito conseguem localizar alguma coisa e dizer que aquilo é um princípio, tá bom? Vamos ver daqui a pouquinho mais na frente, tá? Vamos falar primeiramente dos princípios constitucionais expressos, tá bom? Professor, eu lembro disso, eu sei, direito administrativo, aula 2. Os princípios da administração pública são os mesmos, pessoal, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, esses princípios são chamados também de princípios constitucionais positivados. Positivados porque estão escritos, tá? Ou positivados ou expressos, dá no mesmo. Quer dizer que eles estão escritos na Constituição. Vamos lá. Pessoal, é aquele mnemônico, o LIMP, tá? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP, é esse bem aqui. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá bom? Vamos falar de cada um deles na vertente constitucional, ok?
Vamos lá, falar primeiramente da nossa legalidade. Olha o que fala aqui, pessoal, legalidade. A legalidade possui duas vertentes. Então, pessoal, tem a legalidade para a administração pública e tem a legalidade para o particular. Ou seja, é mais ou menos assim, tem a legalidade para quem é concursado, vamos dizer assim, e tem a legalidade para quem não é concursado, que é o particular. Vamos lá. Para a administração pública, como é a legalidade para a administração pública? Olha que interessante. Não pode ir além e nem menos do que a lei formal ou lei material exige, ou seja, fica restrito ao que a lei manda ou determina. Pessoal, a legalidade para o servidor público ou para a administração pública, ela é, como é que eu vou dizer, fechada. É tipo assim, o servidor público, ele só pode fazer o que a lei manda ou determina. Se a lei fala assim, ó, servidor público, você só pode fazer isso até esse ponto aqui, ó. Esse caminho é que você pode fazer dentro da lei. Se você fizer menos do que a lei manda, você está cometendo abuso. Se você fizer mais do que a lei manda, você também está cometendo um abuso, tá bom? Então você fica preso ao que a lei manda determina, tá? Então você não pode extrapolar esse limite legal. Essa é a legalidade para a administração pública. Eu só posso fazer o que a lei manda ou determina. Por isso, pessoal, que quando você vai em alguma repartição pública e pede para o servidor te ajudar, ele fala, cara, eu não posso. Não é porque o cara tem má vontade, pessoal, é porque se ele fizer, ele vai estar cometendo um ato ilegal e pode acabar te prejudicando também, porque atos ilegais são passíveis de anulação. E se o ato é anulado, ele tem efeitos ex tunc, ou seja, o que tu fez fica perdido e vai ter que refazer tudo de novo, tá bom? Então, se no setor público a pessoa fala, cara, eu não posso fazer, acredite, ele não pode fazer, pessoal, tá bom? Beleza. Isso é legalidade para a administração pública. Você pode fazer o que a lei manda e determina. Professor, mas se aparecer um caso novo que não está previsto na lei e eu tenho que resolver, o que é que eu faço? Você não tem que resolver nada, você tem que ficar inerte. Você só pode fazer o que a lei manda e determina. Se aparecer um caso totalmente novo que não está previsto nas atribuições, você não vai fazer nada, tá bom? Porque você só pode fazer o que a lei manda ou determina, certo? Beleza. Outra vertente, pessoal, é a legalidade para o particular, ou seja, para a pessoa comum, a pessoa que não é concursada. Esse aqui é mais interessante. Ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, se a lei não proíbe, você está autorizado a fazer. Ah, professor, eu posso andar fantasiado de Power Ranger na rua? Pode. A lei não tem nenhum, que eu saiba, não tem nenhuma lei que proíba isso. Você pode andar feito um palhaço na rua se você quiser. Ah, professor, eu posso ficar andando de costas na rua? Pode, não tem lei que proíba não. Ah, professor, eu posso andar armado na rua? Opa, a lei proíbe. Se você não tem porte, você não pode andar armado. Entenderam isso aqui, pessoal? Então, para o particular, ela é mais ampla. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Para a gestão pública, a legalidade é mais fechada. Então, o servidor só pode fazer o que a lei manda ou determina. Tudo bem? Cuidado com esses pontos aqui, tá? Beleza. Vamos aqui ao nosso próximo princípio, que é o quê? Impessoalidade. Essa aqui, pessoal, possui 4 vertentes, mas é bem simples, tá? Não tem segredo nenhum, não. Primeira vertente, finalidade. Em sentido amplo, é sempre o interesse público, ou em sentido estrito, que é atender o que a lei determina. Pessoal, olha só, cuidado. Às vezes a banca vem com isso aqui, ó, a finalidade é um princípio expresso. Não, o que está escrito na lei é impessoalidade. Finalidade não é princípio expresso não, tá bom? A gente pode considerar a finalidade como um princípio implícito, mas como é que está escrito na lei? Impessoalidade. Esse aqui é o expresso, tá bom? Então vamos lá. Finalidade em sentido amplo, quer dizer o seguinte, pessoal, tudo que você for fazer no serviço público é para o interesse público, sempre. Sempre o interesse público vai estar acima do interesse individual, tá bom? E em sentido estrito, é atender o que a lei determina. Lembra da legalidade? Só pode fazer o que a lei manda ou determina. Professor, um princípio está ligado ao outro? Exatamente, os princípios estão interligados entre si, tá bom? E outra, não existe princípio mais importante que o outro. Eles estão interligados, um ajuda o outro, mas não existe um que esteja acima do outro, tá bom? Beleza. A outra vertente, pessoal, é essa aqui a gente nunca viu no Brasil, né? Que é a vedação à promoção pessoal. Ou seja, o agente público não pode usar o cargo para se promover. Isso não acontece para fim de prova, isso não acontece no Brasil, isso só existe no papel. Então, assim, o agente público não pode usar o cargo para se promover, tá? Ou seja, a gente nunca viu isso aqui no Brasil, o prefeito que bota uma placa assim, essa é a obra do prefeito fulano de tal, ou essa é a obra do partido tal. Oh, não pode, pessoal, esse tipo de coisa não pode. Pessoal, como é que bota então? Essa é a obra da prefeitura tal, tá bom?
não pode ter o nome do administrador público como se a obra fosse dele. Não, pessoal, a obra é da administração pública, tá bom? Então, o agente público não pode usar o cargo para se promover, tá bom? Vamos lá. Isonomia. Todos devem ser tratados de forma igual. Então, pessoal, você está no serviço, você ralou pra caramba para passar num concurso. Pô, professor, ralei pra caramba, estudei feito um louco, perdi churrasco, perdi namorada, perdi mulher, perdi foi tudo, mas eu estou aqui concursado, ganhando bem com a vida feliz. Maravilha, lindo, seja assim. Professor, mas lá no meu setor público entrou aquela pessoa que dizia que eu era vagabundo, que eu estudava só para enrolar, que eu estava só na enrolação, que não sei o que, e eu não quero atender esse cara. Você vai atender, sim. Você tem que atender todo mundo igual e atender bem, tá? Isso, pessoal, é a isonomia. Dentro da impessoalidade, ou seja, você não pode levar, pessoal, seus problemas pessoais para o serviço público, porque o interesse público está sempre acima do interesse pessoal. Isso é a impessoalidade, tá bom? Ah, professor, quer dizer, aí tem a menininha que estudou para concurso, passou, aí ela perdeu o namorado para outra porque a coitada só vivia estudando. Ah, professor, chegou aquela criatura que roubou meu namorado, aquela menina que é o contrário do vai noite. Aí qual é o contrário de o contrário de vem noite? E qual é o contrário de vem noite, minha filha? Vai dia. Então eu não quero atender aquela criatura. Você vai ter que atender, criança, não tem pra onde correr, tá bom? Tem que tratar todo mundo igual. Você vai ter que atender o contrário da vem noite, que é a vai dia, tá bom? Beleza, isso é isonomia, turma. Responsabilidade objetiva do Estado, interessante. Quando o Estado é responsabilizado quando causar algum prejuízo moral, financeiro a terceiro. Professor, eu lembro disso em algum lugar, Direito Administrativo, aula 3, tá bom? Responsabilidade civil do Estado. Pessoal, aquela coisa, quem paga a conta do prejuízo causado pelo Estado? Depende. Nós temos, isso aqui, pessoal, é o seguinte, na ótica constitucional, ele só fala isso, tá bom? Na aula de administrativo, ele é mais abrangente, tá bom? Então, aqui é o seguinte, segundo a Constituição, se o Estado causar algum prejuízo financeiro ou prejuízo moral, ele vai ter que arcar com o prejuízo, tá bom? O nome disso é responsabilidade objetiva do Estado, tá bom? Na direito administrativo, a gente vê a teoria do risco administrativo, da culpa administrativa e do risco integral. Isso é lá no direito administrativo. Aqui é mais simples. Então, ó, quando o Estado é responsabilizado quando causar algum prejuízo moral ou financeiro à terceira pessoa. Tudo bem? Então, o Estado vai ser responsabilizado como qualquer outra pessoa comum. Isso é a responsabilidade objetiva do Estado. Também chamado de responsabilidade civil do Estado. Certo? Vamos lá. Então, essas foram as 4 vertentes. Vamos trabalhar agora a moralidade, pessoal. O ato administrativo não precisa ser apenas legal, mas também ético e moral, ou seja, a famosa moralidade jurídica. Mas é diferente da moral do senso comum, que é a moralidade subjetiva. Tá? Professor, como assim? Cara, pessoal, a moral é subjetiva. Então, uma coisa para você pode ser uma questão moral. Para mim, já não é uma questão moral. É muito subjetivo. Então, varia de pessoa para pessoa. Tá bom? Só quero um exemplo. Aborto. Por exemplo, para mim, Yane Gentil, para mim, as causas aceitas nas nossas leis de aborto, eu concordo com todas elas, tá? Inclusive está até na Constituição, que é quando a vida da mãe está em risco, pode ser considerado o aborto, questão de estupro, o aborto por feto anencéfalo, que é aquele feto que não tem cérebro. Então, essas hipóteses que são permitidas ao aborto, eu concordo com todas elas. Mas já tem pessoas que falam, cara, isso está totalmente errado, vida é vida. Perceberam como é subjetivo? Então, essa moral do senso comum é subjetiva, diferente da moral, ou a ética e a moral do direito, que ela é a moralidade jurídica, tá? Já vou explicar. Ó, para assegurar a moralidade, temos alguns dispositivos. Temos a ação popular, improbidade administrativa e vedação de nepotismo. Pessoal, a ação popular é quando o povo se reúne para criar uma lei, tá bom? Improbidade administrativa é a lei que pune o servidor por enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou algum ato que atenta contra os princípios da administração pública. Tá? E vedação ao nepotismo é aquela regra de proibição de nomear parente, linha reta, colateral até o 3º grau para cargos da administração pública. Tá bom?
Então, isso aqui é a moralidade administrativa. Então, o ato não basta ser apenas moral, ou o ato não basta ser apenas legal, tem que ser moral. Professor, me dá mais um exemplo para entender melhor. Ó, se você perceber direitinho, há alguns anos atrás, a escravidão era legal, estava na lei, podia escravizar o povo. Pessoal, olha só, era na lei, era um ato legal, tudo bem, mas era um ato moral? Entenderam onde eu quero chegar? Então, nem tudo que é legal, que está dentro da lei, é justo, é ético, é moral. Então, não basta ser apenas legal, o ato também tem que ser moral. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. E o que ajuda a moralidade é a ação popular, a improbidade administrativa e a vedação ao nepotismo. Tudo bem, meus amores? Beleza. Vamos aqui ao nosso próximo princípio, que no caso é a publicidade. Tranquilo, simples e rápido. Ó. É bem interessante. Ó. A publicidade não gera a validade do ato, e sim a produção dos seus efeitos. Então, pessoal, é o seguinte, a regra é que todo ato da administração pública, a regra tem exceções, a regra é que todo ato da administração pública tem que ser publicado, ou seja, todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo, ou seja, esse princípio que faz com que as pessoas saibam do que está acontecendo é a publicidade, tá? Ó, imagine o seguinte, você foi aprovado no concurso, amém, Senhor, recebo. Só que para a lista dos aprovados, como é que você vai saber? Foi o seguinte, a administração pública determinou da seguinte forma, a lista dos aprovados vai sair no jornal lá na capital e vai ser impresso apenas 20 mil exemplares. Quem pegar, pegou. Pessoal, isso é tornar público uma informação? É lógico que não, pessoal. Então, nesse caso, a melhor forma de deixar alguma informação pública para todo mundo ver é publicar na internet e não em meios físicos, tá bom? E outra coisa, pensa comigo. Ah, professor, publicaram no jornal, lá, e eu não vi o jornal, quer dizer que eu não vou tomar posse? Lógico que vai, porque a publicidade não é a validade do ato, para mim, no caso, produzir seus efeitos, para que você seja informado do que está acontecendo, mas o ato está valendo, mesmo que não seja publicado de forma correta, tudo bem? Então não gera a validade do ato, e sim a produção dos seus efeitos. Em regra, todos os atos devem ser públicos, mas temos, pessoal, algumas exceções que não podem ser publicadas, tá bom? Atos que servem para preservar a intimidade, tá? Vamos supor que um servidor público resolveu levar a sua digníssima esposa para o motel. Opa, o cara vai publicar isso? Lógico que não, pessoal, isso não tem o menor sentido, tá bom? Beleza, ó, intimidade, é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é isso, é o melhor exemplo que eu consigo. Tá? E atos que visam a segurança nacional. Imagine que digamos, a Polícia Militar vai falar assim, vai jogar no Diário Oficial, olha, que tal dia, tal hora vamos fazer uma blitz na cidade. Qual é o sentido de avisar que vai ter uma blitz? Tá? Ou, então, pessoal, atos que visam a segurança, isso aqui é um exemplo bobo, tá? Atos que visam a segurança nacional e atos que servem para preservar a intimidade não podem ser publicados, tá bom? E esse princípio possui duas vertentes. Primeira vertente, eficácia. É quando a publicidade do ato atinge seus efeitos, ou seja, se torna eficaz. Lembra do exemplo do jornal, caso você passe no concurso? Como é que eu faço para deixar esse ato público e que seja eficaz? Publicar na internet. Então não basta apenas que o ato seja publicado. O ato, além de ser público, tem que ser eficaz, tem que alcançar todo mundo da melhor maneira possível. Isso é eficácia. A outra vertente é a transparência. Garante o acesso à informação de caráter particular, coletivo ou geral. Professor, eu quero exemplo de transparência. O portal da transparência do governo federal, que é onde você vê a remuneração dos servidores, tá? Então ali, pessoal, tem que ter acesso à informação. Algumas informações é de caráter público, tá bom? Então, ó, tem informações que é de caráter particular, outras é de caráter coletivo e outras é de caráter geral, tá bom? Então tem informações que só interessam a você, tem informações que interessam ao grupo e tem informações que interessam para a coletividade como um todo, tá bom? Isso é transparência, certo? E o nosso último princípio, que é a eficiência. Esse princípio aqui, pessoal, ele foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso, em 98. Tá? Então, ó, é o último princípio que foi acrescentado. Visa reduzir a burocracia da administração pública, usando um sistema gerencial para alcançar melhores resultados e ter a participação do cidadão. Ou seja, realizar um serviço melhor com menos gastos, a famosa economicidade, economizar dinheiro. Tá bom? Também é garantido para esse direito a celeridade processual. Turma, não basta que o serviço seja feito de forma econômica, mas que seja moroso, que demore demais. Não pode, você tem que ter uma certa celeridade, tá bom?
Então, celeridade processual, que é quando um processo não dure mais do que o tempo necessário. E também é garantida a participação do usuário na gestão da coisa pública. Então, beleza. Então, pessoal, é o seguinte, eficiência. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, é o que pode tirar o servidor público estável ou não estável do serviço público. Se o cara não produzir, não trabalhar direitinho, se ele for um asno, um quadrúpede no serviço, ele pode pegar uma exoneração por conta disso aqui, tá bom? Então, aqui, ó. E outra coisa, pessoal, além de reduzir a burocracia da administração pública, ó, um ponto positivo que a gente tem que ver no governo Bolsonaro, pessoal, ele digitalizou muito documento. Então, muita coisa você pode tirar pelo seu celular, pelo seu computador, sem precisar se deslocar à repartição pública. Então, isso aí é um ponto muito positivo, ou seja, ele desburocratizou muita coisa. Então, isso facilita muito para o cidadão que tem um certo conhecimento em informática, ou uma pessoa como mesmo, ter acesso a alguns documentos ou algumas coisas que pode ser emitido pelo celular ou pelo computador e você imprimir em casa. Tá bom? Isso sim é eficiência, a desburocratização e a economicidade também, pessoal. Imagine tanto dinheiro que não foi economizado nessa brincadeira, tá bom? Vamos lá. E a eficiência, pessoal, nós temos aqui algumas características da eficiência para o servidor. Primeira, estabilidade. Para adquirir, são necessários 3 anos de efetivo exercício e passar por uma avaliação especial de desempenho. Caso não venha a passar, o servidor não adquire estabilidade. Pessoal, é o seguinte, com 3 anos de serviço público, você vai prestar a famosa avaliação de desempenho. Ou seja, é um questionáriozinho que seu chefe vai aplicar em você. Vai aplicar, ele vem no horário, ele não atrasa, ele faz direitinho, trabalha certo, se dá bem com o pessoal. Ou seja, cada entidade tem a sua avaliação específica, não é um padrão de todas. Cada uma tem a sua especificidade, tá bom? Então, o teu chefe vai te avaliar. Se você não passar nessa avaliação de desempenho, você vai ser exonerado do seu cargo. Você não é eficiente. Caso depois de 3 anos você passe nessa avaliação, você adquire a tão sonhada estabilidade. E outra, pessoal, mesmo estável, você vai ser avaliado na eficiência e você pode perder o seu cargo público, tá bom? Mesmo sendo estável. Perda do cargo, quando o servidor não passa pela avaliação periódica de desempenho. Eu acabei de falar para vocês aqui. Tudo bem? Beleza. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula 1 da administração pública, com foco na Constituição. Pessoal, eu vi muito isso aqui no direito administrativo. Eu sei, falei para vocês desde o começo, pessoal, que como ele está todo espalhado, você vai topar de vez em quando com algumas coisas de direito administrativo na Constituição. E isso é um exemplo claro, tá bom? Lembrando, direito administrativo, pessoal, essa administração pública ela é mais ampla, tem bem mais detalhes. Na Constituição, ela é mais enxuta. Então, o que vocês vão fazer agora, pessoal? Ler a Constituição, tem ponto de correr. Tem que ler a Constituição e resolver questões, tá bom? Antes de finalizar, vou pedir aquele favorzinho para vocês, ó. Cadê? Aqui. Curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando vídeo aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no tão sonhado concurso público, certo? E também, pessoal, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil. Tudo bem? Tranquilo. Então, pessoal, obrigado por chegar até aqui, tá? Continue estudando, tenha força, tenha foco, tenha fé, tenha determinação. Como eu sempre falo, tenha paciência, estude, que sua hora vai chegar, a sua aprovação é só questão de tempo. Eu prometo para você que se você não parar de estudar, você vai passar sim em um concurso público, tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Fique com Deus, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau!